Eu só comecei a ter paz quando parei de me envolver em tudo que não era meu. Bem-vindos ao Deixa que eu falo, uma mentoria aberta para todos, onde eu falo que ninguém tem coragem de falar. Vamos lá. Hoje eu vou contar uma grande lição que eu aprendi com uma grande amiga. Um certo dia, essa minha amiga me ligou, me dizendo: Pequena, quero conversar com você, vamos tomar um café, que eu tô passando por uma fase muito difícil na minha vida, tá muito ruim. E eu queria desabafar. Preste bem atenção na fala dela. Eu queria desabafar. E aí a gente marcou esse café, eu fui lá, né? Ela começou a me contar sobre o casamento dela, sobre a empresa dela, sobre as dificuldades dela com os filhos. E cada coisa, cada problema que ela me apresentava, eu falava. Eu dava uma solução, eu dava uma opinião, eu dava um pitaco. Só que observe, em nenhum momento ela pediu a minha opinião. Ela só tava, gente, ali desabafando, né? E em nenhum momento ela disse: Andresa, eu quero um conselho, ou eu quero o seu pensamento do que você acha sobre isso. E eu, Andresa Vera, o alecrim dourado, a salvadora da pátria, né? Porque eu comecei a dar soluções para todos os problemas que ela me apresentava. E soluções essa que muitas vezes eu não tinha nem aplicado na minha própria vida, sabe? E aí teve um momento durante lá o café, a gente tomando, que ela ficou em silêncio, olhando para mim com a cara meio um pouco assim de enjoada, de, sei lá, de nojo, de brava, sei lá. E aí eu olhei para ela e eu disse: "Que foi, fulano?" E aí ela respondeu: "Pequena, eu só queria desabafar. É, eu sei o que eu devo fazer. Você não precisa me falar. Eu não quero conselho. Eu sei o que eu devo fazer." Foi essa a frase de impacto dela. E, gente, o sentimento que eu tive na hora, sério, foi de vergonha. Porque naquele momento eu tive a consciência que eu era uma pessoa enxerida, intrometida. Mas na minha cabeça, eu achava que eu estava ajudando ela, né? Na minha cabeça, arrogante e prepotente, eu achava que eu sabia mais do que ela e que eu teria as melhores soluções para a vida dela. E aí eu comecei a pensar: meu Deus, meu Jesus, será que eu faço isso com todo mundo? Sabe? Será que eu dou pitaco e opinião sem ser solicitada para todo mundo, sem perceber? Sabe? Sem as pessoas pedirem? E a partir daí, eu comecei a observar os outros relacionamentos que eu tinha com o meu marido, com meus pais, com meu irmão. E vi que eu era, sim, uma pessoa chata, intrometida, sabe? Que oferecia ajuda sem ninguém me pedir. Que eu dava conselhos desnecessários. E eu meio que me dei conta que eu era, assim, uma pessoa arrogante e soberba, sabe? Eu achava que eu sabia de tudo, gente. E que eu era capaz de resolver todos os problemas do mundo, inclusive o dos outros, não só os meus. E aí eu parei para olhar para minha vida e vi que eu também estava cheia de problemas, sabe? Que eu tinha as minhas questões. E veja, se eu não conseguia resolver nem as minhas próprias questões, como é que eu achava que eu iria resolver as questões dos outros, né? Então, eu me dei conta daquilo e eu refleti muito. Mas veja, eu ainda continuei sendo uma pessoa arrogante, porque no momento eu achei que eu estava errada, sabe? Não, que na verdade minha amiga estava errada porque ela não quis ouvir alguém que só queria ajudá-la, né? Eu fiquei até chateada com ela depois, que disse: "Ah, peraí, que ingrata,
né? Não quis a minha ajuda e belelê, lá. Depois de um tempo, passou-se o tempo, e aí é a história de outra amiga. Eu descobri que o marido de uma amiga minha estava traindo ela. Eu dava consultoria em uma empresa e a funcionária dessa empresa, que eu dava a mentoria, a consultoria, eu descobri que essa funcionária estava ficando com o marido de uma amiga minha. E aí, essa menina chegou pra mim, querendo desabafar essa funcionária, dizendo que estava saindo com um homem casado, e me mostrou as fotos. Minha gente, quando eu olhei a foto do cara, eu fiquei em choque. Assim, eu fiquei assim, aham. E eu fiquei chocada, porque eu vi fotos, eu vi conversas do WhatsApp, e eu fiquei, meu Deus, eu faço o quê com isso agora, com essa informação? E, gente, se na época eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, lógico, eu não tenho tanta maturidade assim, mas a gente vai melhorando com o tempo, né? Eu tinha falado pra menina, ó, deixa eu te falar uma coisa, para de ficar com homem casado, que isso não agrada a Deus. Ia evangelizar pra ela e ponto, acabou. Mas não, o que foi que eu fiz? Peguei todo aquele dossiê, né? Porque era um dossiê que estava em minhas mãos. Liguei pra minha amiga e disse assim: ó, fulana, precisamos conversar. Aí o que houve? Eu disse, não, é que eu descobri alguma coisa, mas eu só posso te falar pessoalmente, porque, né, gente, na minha cabeça, essa minha amiga, quando eu contasse a ela, ela ia ficar muito mal, ela ia ficar depressiva, essa notícia seria uma tragédia na vida dela. E eu, a boa samaritana, precisaria estar ali perto, né? Não só para trazer a tragédia, mas para acolhê-la. Sabe aquela história de eu ia dar uma tapa na cara dela e depois eu ia abraçar? O famoso dá e abraça, feito os avós da gente falava, né? Dá e assopra, dá e abraça, não, dá e assopra. Bem isso. Então, marquei um almoço, né? E fui até ela, me encontrar lá com ela. A gente se encontrou, comecei a contar tudo para ela, a mostrar as provas, tudo que a menina tinha me mostrado. E aí, minha gente, eu recebi outro tapa na cara. Olha, puta merda. Essa minha amiga, ela virou pra mim e disse assim: tá, Andresa Vera, beleza. Meu marido tá me traindo, mas eu não entendi. O que é que tu quer que eu faça? O que é que tu quer que eu faça com essa informação? Certo, com tudo isso que tu tá me dando. Tu quer que eu faça o quê? Aí que tu tome uma atitude, né? E aí ela olhou pra mim, minha gente, com a maior calma do mundo, com a paz que excede todo o entendimento, e disse: Andresa, pessoal, eu tenho uma filha do meu primeiro casamento, que meu marido adotou como se fosse filha dele e que ele paga tudo, paga escola, sabe, dá tudo pra essa menina. Eu tenho mais duas filhas com ele que eu preciso criar. Meu marido trabalha que nem um condenado para sustentar não só a mim, mas as minhas filhas, os luxos dela, os meus luxos, e ainda ajuda meus pais, minhas irmãs, meus irmãos. Então, como é que eu vou levar essa tragédia para minha família? Sabe? Como é que eu vou viver com isso? Se eu preciso dele para sustentar a mim e as minhas filhas. Você vai me sustentar? Você vai pagar a escola das minhas filhas? E aí, minha gente, eu parei e pensei, puta merda, ela tem razão. Eu joguei no colo dela uma bomba que nem ela, nem eu tinha condições de desarmar. E ainda eu queria que ela pegasse esta bomba e jogasse na família. Mas por quê? Porque o alecrim dourado aqui queria fazer justiça, porque o atribulado estava traindo ela, né? E todo mundo precisava saber quem era ele, que ele fazia isso, que fazia aquilo. E, gente, realmente, anos depois dessa conversa, essa minha amiga realmente se separou desse cara, casou com outra pessoa, inclusive ela tá casada, graças a Deus ainda. Ele casou também com outra pessoa. Enfim, mas depois eu pensei muito nisso, sabe? Eu pensei que eu teria adiantado o fim de uma família e que não era problema meu, sabe? Que eu teria contribuído para a destruição dessa família, sabe? Tudo por causa de soberba, tudo por causa de eu achar que eu precisava alertar os outros de alguma coisa, tudo
por eu achar que eu estava fazendo justiça, quando na verdade eu estava me envolvendo numa história que não me dizia a respeito, sabe? Eu estava apresentando soluções para um problema que eu não criei e que não me atingiria. Então, se isso, minha gente, não for arrogância e soberba, sinceramente, eu não sei. E aí, muita coisa começou a mudar na minha cabeça. Começou a mudar na forma como eu me relacionava, na forma como eu conversava com as pessoas. E eu comecei a observar que as pessoas também me davam pitacos e me davam conselhos, porque elas se achavam que sabiam mais da minha vida do que eu mesma. E, gente, quantas vezes? Sério, a gente não faz isso, sabe? A gente, na ansiedade da gente resolver uma questão que não é da gente, a gente se mete aonde a gente não é chamado. A gente vai muitas vezes atrás de resolver coisas para pessoas que nunca solicitaram a nossa ajuda, sabe? E uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui para vocês é que ajuda, quando é solicitada, é muito bem-vinda. Então, quando alguém realmente pedir ajuda ou conselho, dê. Porque se ela tá pedindo, sabe, é porque a sua ajuda vai ser muito importante para ela. Mas quando, gente, a ajuda não for solicitada, a opinião não for solicitada, o conselho não for solicitado, fique na sua, fique quietinha, sabe? É, porque a outra pessoa não precisa saber, bênção, sabe? E você não tem que dar conta de nada. E deixa eu passar logo um recado aqui. Amigas que estão me ouvindo aqui, se vocês souberem que meu marido, o quarto C da Trindade, está me traindo, não me conte. Eu não quero saber, sabe? Porque eu tô aqui vivendo minha vida feliz e tu vem destruir a minha felicidade. Então não me conta. Não me conta. E isso serve pra tudo nessa vida, minha gente. Pra tudo. Ai, porque fulana, tu sabes que fulana tá grávida? Ai, porque fulana tá viajando. Ai, ó, tu viu que aquele teu sócio, não sei o que, tá fazendo isso. Sério. Não, não vi. E não quero saber. Sabe? Não quero saber de absolutamente nada. Hoje, quando alguém chega pra mim e me conta uma situação que eu posso estar envolvida, eu falo, tá, beleza. Tu quer que eu faça o quê? Que eu exclua a pessoa, que eu vá na internet, que eu destrua a vida da pessoa? Beleza, tu quer que eu faça o quê? Porque, gente, a minha visão sobre as coisas pode ser muito diferente da sua visão, sabe? E, gente, de boa, muitas vezes as pessoas fazem isso por maldade. Sabe? Por maldade mesmo, porque elas querem ver o circo pegar fogo. Na época, eu pensava assim, que eu ia ajudar essa minha amiga. Mas em 90% dos casos, as pessoas que chegam pra você pra contar, pra dar um conselho, pra contar uma situação, é porque elas querem ver o circo pegar fogo. Sabe? Elas querem mostrar como os outros têm defeito, como os outros erram. E isso é soberba e arrogância. Falo mais uma vez, é prepotência. É achar que você está aqui e o resto do mundo está aqui. E não, gente. Todo mundo está aqui. E pouquíssimas pessoas estão aqui. E a gente reconhece essas pessoas quando a gente vê, sabe? E eu garanto, você não tá aqui. Você tá aqui. E se brincar, você ainda tá aqui embaixo. Então, não se coloque nessa posição, porque eu já me coloquei e foi muito doloroso, gente. Então, você não está aqui. Você não está aqui, você está aqui. E se brincar, você está aqui, ó, aqui mesmo, embaixo. Sabe? Então, tenha a humildade de saber que você tem muitas falhas e que você precisa consertá-las antes de querer consertar o mundo, sabe? Eu te faço essa pergunta que eu faço muitas vezes pra mim. Quem você pensa que é pra sair por aí alertando os outros, dando conselho pra todo mundo, sem ser pedido? Sua vida tá uma merda, seu casamento tá em uma bagunça, seu filho é mal educado, sabe? Seu trabalho é estressante. Tu tá sem dinheiro, então por que você acha que você tem, sabe, que cuidar da vida dos outros? Olha a sua bênção, sabe? Você acha que você tem condições moral, sabe, de estar dando o pitaco para os outros. Então,
reflita sobre isso e tente mudar aquilo que está ao seu alcance, sabe? Não aquilo que você não pode nem mudar. E, gente, vamos olhar um pouquinho mais para a Bíblia, sabe? Eu sempre gosto de trazer uma reflexão bíblica. Se Jesus, que era Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, não entrava na vida das pessoas que não a queria, por que tu, alecrim dourado, tu quer ter esse dinheiro, direito, né? Porque Cristo fala assim, se tu abrir a porta, eu entro. Mas se não, ele não vai empurrar, ele não vai arrombar o cadeado, sabe? Ele não vai se meter na tua vida se você não abrir para ele entrar. Então, bênção, é assim que a gente tem que conduzir a nossa vida. Então, gente, pitaco, sabe, de criação de filho, de amizade, de casamento, de empresa, se não for solicitado, não dê. Sabe, se não for algo de caráter urgente, não dê. Não se meta, sabe? Você não tem nada a ver com a vida dos outros. Ah, Andressa, é porque a gente tem que alertar os irmãos. Ai, porque a gente. Ai, chega a me dar um ataque cardíaco no coração. Ai, porque a gente tem que alertar os amigos. Alertar de quê, mulher? Alertar de quê? Claro que no dia que você for digno de fazer isso, você vai fazer. Mas até então, eu tenho certeza que tu não é digno. Alecrim dourado. Então, não se meta até num simples stories, numa simples postagem no Instagram. Se você viu um negócio ali que você não gostou, ou que você não se agradou, que você acha que deveria ser de outro jeito, que Andresa Vera tem que fazer diferente, fique na sua. Não se meta, sabe? Quando eu comecei a fazer o Fofoca com Propósito, que é um vídeo que eu posto toda sexta-feira lá no meu Instagram, veio uma amiga minha dizendo que não concordava, que não era bíblico, que isso, que aquilo, sabe? E eu disse, tá, tudo bem, tu quer que eu faça o quê? Que eu apague os stories? Porque eu acho que tá certo, sabe? E quem é tu pra dizer que eu tô errada? Porque se o Espírito Santo que habita em mim, assim diz a Bíblia, que o Espírito Santo habita em mim, tá me dando a paz que excede todo entendimento, quem é tu pra me dizer o que é que eu devo postar e o que eu não devo postar? E, gente, isso foi uma das coisas mais dolorosas que eu aprendi na vida, porque eu já fui muito essa pessoa arrogante, essa pessoa soberba, enxerida, intrometida, que ia lá, que comentava, que dizia, eu acho que tu não deve fazer assim não, ou eu acho que tu deve fazer de outro jeito, porque eu achava que eu tinha que me meter na vida de todo mundo, até eu levar umas boas surras da vida, né? Foi aí que eu percebi que a banda não toca bem assim. Lógico que hoje em dia, em conversas com alguns amigos que eu tenho, sabe, que eu tenho mais intimidade, que são poucos, que eu conto nos dedos, dois, três amigos, assim, que eu tenha muita intimidade. Eu sei quando eu posso sugerir alguma coisa, porque eles me deram abertura para isso, sabe? A abertura já foi dada. Da mesma forma, eles também sabem que podem me aconselhar sem que eu precise expressamente pedir um conselho, porque é uma relação profunda, uma relação de muita intimidade, sabe? E mesmo assim, são conselhos que a gente determinou entre a gente de caráter de urgência, que tenha um grande impacto da minha vida. É como se a gente estabelecesse um contrato dizendo assim, ó, se vocês verem que eu vou cair no abismo, aí vocês vão lá e me puxam, mas por enquanto deixa eu experimentar andar ali na borda, né? E se não for isso, fique na sua de boa na lagoa. Foi o acordo que eu fiz entre meus amigos. E, gente, quando a gente controla a língua, isso daqui, a gente controla muita coisa. Porque é daqui que sai nossos principais pecados. Então, nosso principal exercício depois desse vídeo é a gente tentar cuidar da nossa vida, sabe? E deixar que o outro cuide da dele. Até porque no processo espiritual, a salvação, gente, é individual. Se ninguém te falou isso, eu estou te falando agora. Então, não dê opinião quando não for solicitada, porque a ajuda que não foi solicitada não é amor, é arrogância. Então, se esse vídeo te ajudou, e se você quiser e puder semear na minha vida, um pix, pode ser de R$ 1, sabe? Não precisa ser de 1.000, não. Tá aqui na descrição e eu ficarei muito grata. Até porque a pessoa que vos fala aqui
só trabalha com isso agora. Então, eu não quero pitaco nem opinião, tá? Beijo, até o próximo vídeo.